Várias perguntas boas, várias respostas melhores ainda. Eu falei, nossa, velho. Eu tô empolgado, né? Todo dia dessa semana. Estamos num bom momento na direita, né? Tirando o fato aí que Bolsonaro segue sendo torturado diariamente e as vítimas ainda estão presas. Mas isso vai mudar. Há de mudar. A manchete que eles escolheram foi a seguinte: não reeleger Lula é o que vai salvar meu pai da prisão, diz Flávio Bolsonaro. É um clickbait. Quando você olha assim um contexto que o Flávio falou, aí você entende, né? Mas beleza. Já vou para as perguntas. No início, como toda entrevista, né, escrita, tem um resuminho dos jornalistas que traçam algumas opiniões, reflexões. Não trouxe nada disso, não me interessa. Fui direto para as perguntas, peguei as principais. Tem muita coisa aqui, é só aquelas perguntas bocó da imprensa que eu falei, sabe, que não tem nem o que responder direito. Mas vamos lá. A Folha já começa perguntando, essa é realmente a primeira pergunta, é o seguinte: ô Flávio, a classe política, né, reagiu de forma cética. E aí? É ou não é para valer a tua candidatura? E o Flávio já dá no meio. Quem está na linha de apostar que seria um balão de ensaio? Ai, não, é só para testar aqui o nome da minha candidatura. Quem tá nessa são aqueles que, na verdade, não estavam esperando uma decisão de Bolsonaro. Eles estavam aguardando que a decisão fosse uma. Como foi outra, agora tentam arrumar uma desculpa para não seguirem a orientação, que é a turminha do mercado financeiro. Eles não estavam esperando a decisão de Bolsonaro. Eles estavam esperando que Bolsonaro escolhesse o candidato deles. Mas não tem problema. Meu nome está colocado, não tem volta, não é balão de ensaio, é irreversível e vai ter Bolsonaro na urna em 26. Vai ser um prazer fazer a campanha para o presidente. Aí a Folha chega, já na sequência, segunda pergunta. Aqui não está tudo na sequência. O que Bolsonaro disse ao senhor e por que agora? Ele falou, tem que ter alguma espécie de alinhamento, de centralização. Pelo menos no discurso, nas decisões. Acho que tem que ser agora, porque isso vai dar um freio de arrumação. Eu tô falando isso tem uma semana. O maior freio de arrumação desde que a direita surgiu em 2013. Por razões óbvias, a primeira pessoa com que eu fui conversar foi o Tarcísio, que era a pessoa que estava sendo esperada para ser anunciada como tendo o apoio do presidente Bolsonaro. Foi uma conversa maravilhosa, franca, olho no olho, ele compreendeu e disse que eu teria todo o apoio. Só mostrar aqui uma coisa... Tá ali, ó. Momento atual da direita, maior freio de arrumação desde 2013, reunião dos três irmãos. A direita agora tem um rosto, né? Tem que ter espécie de alinhamento e centralização, pelo menos no discurso. Eu botei a força simbólica, memética, planejamento, movimentos agora girando em torno de algo concreto. Centralização do poder de decisão. Rapaz, velho. Estamos 100% alinhados, Jair. Eu e o senhor estamos 100% alinhados, como sempre foi. 100% alinhado. Se os partidos do Centrão não apoiarem, o senhor vai sozinho, Flávio? Sozinho jamais, né? Vou com o povo. Óbvio que eu quero mais partidos comigo. No final das contas, quero acreditar que todos estão no mesmo projeto contra o PT. E aqui eu quero relembrar, em especial o Tia do Zap. De novo, relembrar só, né? Porque só precisa relembrar. Foquem no voto feminino. A gente precisa disso. Foi um dos principais pontos aí que, da eleição de 2018, né, de 2022. É sempre aquela ladainha, que a história é machista, misógina, todo aquele papo bocó, sabe? E as primas do Zap também. Foquem bastante nisso, gente. Foquem pra quebrar essa imagem. Aí depois o Flávio fala o seguinte, né? Meu foco será construir um time de referências em diversas áreas. Bacana, importante. Já tá começando a pensar nisso, graças a Deus. Porque depois, né? Quando chega 1º de janeiro de 2027, e tem que nomear todo mundo, aí fica todo mundo assim, né? E a gente vai nomear quem? Tem que começar a procurar de agora. Estou começando pela economia, para dar continuidade ao projeto que Guedes começou e a pandemia não permitiu, de controle responsável de gastos públicos. Pode parecer bobagem. Aqui eu vou abrir um parêntese e vou falar para vocês, ó. Talvez eu possa estar até me empolgando. Não cravem 100%. Mas eu gostei muito que o Flávio falou sobre controle responsável de gastos públicos. Pegamos a relação de dívida PIB. Vamos lá. Porque isso aqui me empolgou, mas eu tô falando, não bate o martelo 100%. Gente, um controle real de gasto você tem que ter. Não pode ser Deus dará. Só que uma coisa é você ter um controle responsável. O que é controle responsável? É um negócio relativamente amplo. Às vezes tem momentos, como foi o próprio Fica em Casa, que você vai precisar gastar um pouco mais, porque tá todo mundo preso em casa. E vai ter momentos que você gasta menos. E, de preferência, você busca sempre, né, fechar no lucro. Quem quer ficar no prejuízo? E aí o Flávio, ele tá falando uma coisa que eu gosto bastante. Hoje se discute no Brasil o quê? O tripé macroeconômico. É meta de inflação, câmbio flutuante e... Meta de inflação, câmbio flutuante e... Meta de inflação, câmbio flutuante. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vou até olhar na internet pra não ficar idiota. Eu dei pausa e já lembrei, porque assim, é exatamente o ponto principal do tripé macroeconômico que tem relação com isso. Câmbio flutuante, meta de inflação e o superávit primário. Superávit primário. O superávit primário. O maldito superávit primário. E por que eu queria lembrar isso? Porque você constrói toda a economia do Brasil para você atingir o superávit primário, sem esquecer outras coisas. Quando você discute sobre isso, relação dívida-PIB, e você vê, por exemplo, que o Saxida, vez ou outra, ele está perto, né?
Bolsonaro, dessa turma, discutindo. E o Saxida é um cara que sempre bateu muito nessa tecla, da questão da relação dívida-PIB. E ele puxa essa questão para falar o seguinte, cara, às vezes tem momento que a gente gasta mais, gasta menos, e se o PIB aumenta, então, enfim, né? Se o PIB aumenta, você ganha mais. Então você não fica tão preso, tão travado, e você dá um indicativo que talvez você não vai seguir, né, essa cartilha que pelos últimos aí 40 anos vem destruindo o Brasil, que o Lula não tá disposto a mudar em nada, ele só continuou todo esse legado da FHC, aquela turma de sempre, Amínio Fraga, sabe, PSARI, Landau e tudo mais. Então, quando o Flávio vem falar sobre isso, ele não tá falando de austeridade fiscal, né? Não, cara, vamos ser responsáveis. Pronto. E eu confio no Flávio para ser um cara responsável. Sabe, um olhar para a economia diferente, mais preocupado com as discussões mais recentes. Saiu um texto na Financial Times aí no último dia 5, mais especificamente. Até compartilhei ontem com o Arthur que postou, falando aí sobre os bancos centrais no mundo. Só um resumo do resumo do resumo. Que o povo tá basicamente chegando a uma conclusão. Falaram inclusive isso em Harvard. Não deu para provar, por A mais B, que tem uma meta de inflação e aumentar os juros para tentar atingir essa meta a todo custo, que isso tem alguma relação e que isso está funcionando e que isso vai fazer com que o país avance ou deixe de avançar. Basicamente só está dando dinheiro para banqueiro. Inclusive foi uma crítica nos últimos dias. Mas vamos continuar. Esse texto é dependente, a gente comenta algum dia nessa semana, se couber tempo, se não procurem lá, o Arthur postou, vocês conseguem achar lá no Twitter. Aí a jornalista da Folha continua perguntando pro Flávio, o senhor quer dar um recado para o mercado que reagiu mal? E o Flávio disse, eu não quero dar recado, eu vou mostrar quem eu sou, sabe? E acabou, velho. E o Flávio fala, eu sou um moderadão, tenho os meus princípios, tenho sangue de Bolsonaro, mas nenhum ser humano é igual ao outro. Em vários momentos ele tinha um entendimento, eu tinha outro. Ele não quis tomar minha picadinha, eu tomei 2 doses. Só pra te dar um pequeno exemplo de que vocês eram um Bolsonaro centrado, equilibrado e que tem algumas opiniões próprias. O candidato da direita precisa ter sangue de Bolsonaro? E eu adorei a resposta de novo, né? Quem tem que falar é o povo. Na minha concepção, sim. Qualquer candidato que tenha o nome Bolsonaro, que é o meu caso, já parte de um piso bastante alto. Os partidos que não quiserem caminhar conosco vão ter que pesar se vale a pena queimar um quadro mais forte para ir para uma eleição bastante polarizada, quando esse quadro pode concorrer para outra função, né? Ser candidato ao governo, senador, vice, quem sabe, né? O Flávio não falou aqui. E aí ela pergunta, estamos falando de Tarcísio? E ele diz, todos os nomes que estão colocados vão ter que fazer essa conta. Ratinho, Zema, Caiado, Lula e Bolsonaro estão na mesa. Vale a pena arriscar um quadro importante para ir para a eleição tão polarizada? Cada um vai fazer a sua avaliação, que não tem que ser feita agora. Falta muito tempo para a eleição. Eu não sou cara que defende que temos que ter a todo custo uma chapa 100% por isso e tudo mais. Cara, eu aceito composição. Só que o que vinha sendo feito antes era assim, ou era uma chapa 100% centrão, porque era importante derrotar o Lula, ou já se partia do pressuposto que no máximo se aceitava um Bolsonaro para ser vice. Então você vê que claramente ninguém queria composição nenhuma. Eles que queriam mandar, escolher ministros e tudo mais. Se você quiser compor e ser o vice, aí eu aceito essa discussão. Ratinho Júnior pensar em ser um vice? Ok. Vai ter apoio e o endosso do Ratinho Pai também? Kassab vai jogar junto com todas as prefeituras? A gente pode pensar. Construir o Brasil? Vamos nessa. Eu não tenho dúvidas que com o Flávio à frente a gente vai estar discutindo liberdade de expressão e a luta contra o autoritarismo, que para mim são as pautas centrais. O presidente do PL, o Valdemar, está convicto de sua candidatura? E aí o Flávio traz números, acho que são bem robustos. O PL vai ter mais de 20% do tempo de TV, vai ter fundo partidário, o maior de todos, vai ter o povo, que isso não tem preço mesmo, vai ter a militância aguerrida, que em outro bloco no Brasil tem, não precisa de mais nada. Ciro Nogueira segue defendendo apenas Tarcísio e Ratinho. E ele diz, eu sou amigo dele, tenho certeza que ele está se baseando em pesquisas antigas. A candidatura que tem mais viabilidade é a minha. Aí disse, isso não é uma espécie de chantagem? Aí o Flávio responde, né, bicho? Nós temos o direito de definir qual vai ser o nome que vai simbolizar a continuidade deste movimento que Bolsonaro inaugurou. Ele tem o direito de escolher, e é o direito dos outros partidos lançar outros nomes. Eu sou obrigado a ir contra os partidos, porque eles acham que a pesquisa fala que é melhor A, B ou C? Não. Eu tô seguindo aqui, Bolsonaro me dá missão, eu vou. O senhor falou que é pacificador e diferente de seu pai. O estilo Bolsonaro não é o ideal? Aí tá ali. É o meu jeito, não estou fazendo teatro. Todo mundo que tentou ser igual ao Bolsonaro se deu mal. Bolsonaro é inigualável. Ele é minha referência, só que eu tentar ser igual a ele, eu não vou estar sendo eu. Isso daqui eu acho importantíssimo, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Eu realmente acho que é muito importante que o Flávio seja ele, sabe? Com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos. O Jair é um só. Não tentem imitar Bolsonaro. Até em respeito a Bolsonaro, sabe? Ninguém precisa ser igual a ele. Bolsonaro é Bolsonaro, irmão. Não vai nascer outro. Não adianta. Nasceu um, assim, uma vez a cada 200 anos, um líder popular como ele. Não é assim. Você não fabrica uma pessoa como Bolsonaro. Bolsonaro é Bolsonaro, irmão. Não vai nascer outro. Não adianta. Nasceu um, assim, uma vez a cada 200 anos, um líder popular como ele. Não é assim. Você não fabrica uma pessoa como Bolsonaro.
Houve um diagnóstico que a militância estava desgarrada. Houve um diagnóstico meu de que a militância estava de cabeça baixa. O lançamento do meu nome resgata essa esperança. Eu tenho um sobrenome que não preciso ficar explicando o que eu penso. As pessoas já sabem. Você compra um Bolsonaro e quando abre a caixinha você não tem surpresa. E eu não acho que assim você compra um Bolsonaro. Eu acho que, para além dos filhos, eu acho que os filhos acabam ajudar. O Jair conseguiu isso assim de forma magistral. Você olhar pra ele e já vir várias ideias do que ele defende em vários pontos, em vários âmbitos. E a última pergunta da entrevista era: qual é a proposta do senhor para a segurança, né? Boas experiências que eu vi em Salvador, em que pessoas que cometem crimes graves ou reiteradamente, como roubo de celular na rua, ficam presas de verdade. Não vou ter tolerância. Podem me criticar à vontade, mas a população vai ter uma plataforma de segurança radical. O marginal perigoso vai mofar na cadeia. E, se enfrentar a polícia, vai ser neutralizado. Essa resposta do Flávio, quando eu vi ele falando de roubo de celular, com tanta coisa acontecendo no Brasil, é porque eu acho que o roubo do celular realmente dialoga com o cidadão. Eu acho que trazer essas pautas que realmente estão no dia a dia do povo é bom, viu? É bom. E eu acho que são coisas que conquistam. Acho o Flávio, assim, tô cada dia mais feio. Eu tô muito empolgado. Acho que eu tava aqui, Flávio, na militância cabeça baixa, meio triste. Agora eu tô feliz da vida. Estou feliz da vida. Aí a pergunta que a manchete era mais ou menos ali o seguinte, né? O senhor prefere a anistia ao seu pai ou derrotar o Lula? O que você acha que é mais importante? Ele fala, ele fala o seguinte, o meu pai, ele será solto quando a gente não reeleger o Lula, né? Ele fala que uma coisa tá ligada à outra. Então, o ponto principal é a gente derrotar o Lula, que através disso ele vai se eleger e a gente vai lutar pela liberdade do Brasil. Mas vamos continuar. Começando aqui pelos nossos amigos do Centrão. Ciro Nogueira, ele reagiu, né, como foi a pergunta ali da Folha de São Paulo, e disse que a candidatura do Flávio não é viável. Tem que ser o Tarcísio ou o Ratinho Júnior. Aí temos, né, o vídeo, temos a fala do Ciro, que ele tá muito abatido, tô preocupado com o Ciro, parece até que ele tá tomando remédio pesados, né, pelo olhar assim meio perdido, cabelo despenteado, sabe, o cara que tá assim muito coçando na cabeça, ele não tá bem. Não tá bem, talvez ligar aí pro André Esteves, pedir um apoio nesse momento. Tá só vendo aqui a mensagem que me mandaram. Mas não tem tanta relevância, não. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver o Ciro Nogueira. Se eu tivesse que escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, se faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Eu já tinha externado anteriormente que os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era mais forte, do governador Ratinho. Mas é uma política como nuvem. É aquele momento também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. Tá aí, né? Não, porque isso, com argumentos e tudo mais. Isso foi de ontem. Talvez um bom argumento para convencer o Ciro Nogueira foi dado alguns meses atrás. Sabe por quem? Sabe quem deu um argumento para convencer o Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira, rapaz. Aí passou. Aqui ele tá com o cabelo penteado. E aí, Ciro Nogueira? O que foi que aconteceu? O seu vídeo aqui de fevereiro, campeão. Olha o que ele dizia. Eu acho que se o presidente for apoiar o Tarcísio, o Ratinho, tem que decidir esse ano. Né? Porque eles têm que se renunciar aos seus mandatos lá em abril do próximo ano. Se ele for insistir até o final, é porque ele vai colocar vai lutar para ter o direito de ser candidato, e se não for, vai ser um dos seus filhos, o candidato ou Flávio ou Eduardo. Senador, o senhor fala de outros candidatos. A sua escolha pessoal, se o senhor pudesse ponderar e defender alguma candidatura num cenário que o ex-presidente não consiga, o senhor tem um nome que o senhor defenda? Eu gostaria de votar no nome Bolsonaro. Se possível, Jair. É o meu candidato aí. Mas se não, minha preferência está na família Bolsonaro. Na família Bolsonaro. Tanto os filhos quanto a ex-primeira. Eu tenho uma aproximação maior com o Flávio. Mas tenho um respeito enorme pelo Eduardo. Seriam dois grandes candidatos. Seriam dois grandes candidatos. Ele ainda fala que ele preferiria o Flávio. Rapaz, meu amigo. O que é que mudou nesses meses, Ciro? O que é que mudou? Rapaz, vocês precisam me falar, né?